Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Mário Feio Tricolor. Hoje muito feliz, né? É um dia assim, um dia nós estamos muito bravos, outro dia nós estamos muito felizes e por aí vai. Hoje, bem feliz por essa vitória do São Paulo. O São Paulo jogou muito bem, tá certo que é um time mais fraco, mas vamos combinar, né, gente? O time do Vitória é melhor que o time do Atlético Paranaense. Então, o São Paulo hoje venceu um time que é mais forte. Então, o São Paulo tinha todas as condições de ter vencido, apesar dos pesares, né? Eu nem vou falar nada sobre aquele lance, né? Eu não falei, porque depois que eu fui ver, não consegui gravar outro vídeo, mas depois que eu fui ver que foi um roubo descarado, porque o Rafael não encosta no cara. Ele pode até ter sido imprudente, mas ele não encosta no cara, e o VAR não chamou, ou seja, é um time sem nenhum bastidor, né? Inclusive hoje, vocês viram aquela jogada em que o VAR veio chamar o árbitro para querer marcar pênalti contra o São Paulo, num lance totalmente bizarro. Seria bizarro se ele fizesse isso, mas ainda bem que o juiz foi coerente e simplesmente não acatou o que o VAR pediu, né? Ainda bem, ainda bem. Mas o São Paulo conseguiu uma vitória, mais uma vitória, toda vitória é importantíssima, mas mais uma vitória em que o São Paulo consegue aí subir ainda mais na tabela do que já estava. Olha a diferença do Crespão das massas, é o Crespo, né? O São Paulo conseguiu subir, naquele momento, né, depois daquela derrota ainda pelo Flamengo, né, que o Crespo entrou, ele estava lá em 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Hoje, o São Paulo aqui, ó, tá em 7º lugar. Ele não entrou é que o Mirassol tem 2 jogos a menos, né? Então provavelmente o São Paulo não vai conseguir alcançar. E o Bahia tem 3 jogos, vai jogar agora o Bahia, né? O Bahia vai ficar com 2 jogos a menos, mas o São Paulo está em 7º lugar com 28 pontos, gente. Olha aqui, eu vou colocar aqui 28 pontos o São Paulo chegou. Vocês lembram quando o Crespo pegou, o São Paulo estava com 12 pontos, somente 12 pontos, uma vergonha que o Zubeldia deixou, e o Crespo veio aqui agora, só agora, são 5 vitórias seguidas no Brasileiro. Você olha naquela estatística do Google, né? Só o São Paulo ali, ó, os últimos 5 jogos que eles colocam 5 vitórias, né? Embaixo do São Paulo está o Bragantino, o São Paulo já passou o Bragantino, 5 derrotas seguidas. Então, o São Paulo conseguiu essa subida aí, ó, impressionante. O São Paulo, muito bem, o nosso tricolor, vendo que foi um acerto a troca do treinador, mas por pura pressão da torcida. Se não fosse a torcida, não teria acontecido isso, porque essa diretoria que a gente tem não teria feito essa troca se não fosse a grande pressão que a torcida fez. Mas aí o São Paulo está em 7º lugar com 28 pontos. Agora sobre o jogo, né? Mas eu tinha que fazer essa introdução para falar da ótima fase que o São Paulo está, apesar da desclassificação na Copa do Brasil. Né? Foi a 19ª rodada e o Crespo está fazendo coisa espetacular no São Paulo. Então eu já vou falar, entrou com 3-5-2 novamente, mas eu falo, Crespo, em algum momento você vai precisar utilizar um outro esquema. Então vai ter que ver muito bem isso daí, em algum momento. Então ele vai ter que ajustar ali. A gente viu a entrada de alguns jogadores, né? Hoje foi importante. O Rafael não foi exigido. O Rafael não foi exigido. Partida inteira. Um lancezinho aqui, outro ali, né? Ele não fez nenhuma intervenção que foi espetacular. Então nota ali, nota 7 para o Rafael, né? Porque não fez. E mais ainda, elevou a nota dos zagueiros, né? Apesar do Vitória ter conseguido algumas chances, mas a zaga foi muito bem mesmo hoje. Alan Franco, nota 7,5 para Alan Franco, bem, tirando as bolas, muito bem no seu retorno aí, que ele ficou sem jogar. Ferrarese, jogando muito bem mesmo, Ferrarese. Ele como zagueiro, ele é um ótimo jogador, assim, pro nível, né, daqui do futebol brasileiro. Ele é um ótimo jogador, Ferrarese, nota 7,5 ali para ele. E o Sabino, que hoje também jogou bem, saiu jogando certinho ali, tocando bem, sem medo de tocar.
e ainda fez o segundo gol. Então nota 8 pro Sabino, tanto pelo gol quanto pela atuação. Muito bem o nosso trio de zaga hoje. E aí o Mike entrou na ala direita, né? Ele entrou assim, entrou bem, ele tá fazendo um feijão com arroz, né? Ele em alguns momentos ainda tá um pouco ali meio apressado para definir a jogada, mas assim, às vezes até com uma expressão de meio assustado, mas ele entrou bem, fez bem, tomou cartão, mas conseguiu manter ali. Então o Mike, nota 6,5 para ele aí. Bobadilha fez um ótimo jogo, jogando muito bem. O Crespo trouxe ele de volta, né, ressuscitou ele. O Zubeldia não gostava de ele jogar, ele ficava mantendo o Alisson e o Marcos Antônio, né? Mas antes o Alisson e o Pablo Maia, mesmo eles não jogando bem, tanto é que o Alisson nem tá entrando, né? Então o Bobadilha tomou conta ali, jogou muito bem, ainda fez o primeiro gol. Então nota 8,5 aí pro Bobadilha, muito bem, que continue assim. Isso quer dizer que a gente tem jogadores para poder melhorar, para o São Paulo ficar bem. Tem várias opções aí, apesar das lesões, o São Paulo ainda tem opções para principalmente esse meio do campo. Marcos Antônio jogou bem também, ele toca muito bem a bola, né? Sem medo de tocar, tem umas bolas que ele toca para frente assim, que outros jogadores tocariam para o lado ou para trás. Então Marcos Antônio aí nota 7,5. Rodriguinho jogou muito, muito bem hoje, né? A gente pensava que o guri tinha acabado já, não tem, o Rodriguinho não vai dar mais em nada. E tá jogando bem, cara, e hoje ele jogou muito bem, inclusive, eu vou dar nota 8,5 para ele também, deu um passe pro primeiro gol, tá jogando sem medo, tá indo para cima, né? Não cansa, e ele já é um cara, ele já é mais velho, não sei quando, acho que ele deve ter 24 anos aí, por aí, né? Então, o Crespo ressuscitou o futebol do Rodriguinho, né? Na verdade, e ele deu assistência, nota 8,5. Enzo Dias jogou bem também, quase que ele fez um gol lá, mas assim, o Enzo teve que ser tirado, por quê? Porque senão ele pode ir, né? Só tem ele, o Wendel não tá jogando. E é assim, né? Justo quando o Wendel tava jogando bem, começou a jogar bem, aí o cara machucou. Impressionante, gente. Mas aí o Enzo jogou bem, nota 7 aí para ele. E vamos os outros jogadores. André Silva jogou razoavelmente bem hoje, tentou ali, chutou uma bola na trave no lançamento, ele tocou na bola, foi na trave. Jogou até bem o André Silva, nota 7 aí para ele. E o Ferreirinha jogou mais razoavelmente, nota 6,5 aí para ele. Os jogadores que entraram no lugar do Bobadilha, Pablo Maia já entrou já no meio no final do jogo, nota 6 para ele aí. O Luan entrou jogando bem, desarmando. Mais um está sendo ressuscitado pelo Crespo. Então, Luan aí, nota 6,5 também. Patrick entrou no finalzinho também no lugar do Enzo, mas ali fez o feijão com arroz, né? Vamos ter que utilizar o Patrick, não vai ter jeito, né? Então, Patrick, nota 6, né? O Lucas entrou hoje, voltou depois de um tempão fora, né? Depois de um tempasso aí fora, mais de 3 meses o Lucas fora, com aquela lesão que não sei o que foi que aconteceu, que ele bateu o joelho. Então o Lucas aí, nota 6,5 para ele, tentou algumas jogadas, mas ainda assim claramente fora de ritmo. E o Luciano, que entrou também, jogou algumas bolas bem ali, nota 6,5 para o Luciano. Só uma coisa, o Luciano ele reclama demais dos companheiros. Ele já faz tempo que ele é assim, mas agora ele está reclamando demais. Igual teve aquele lance porque ele tocou pro Bobadilha, ele tocou pro Bobadilha, o Bobadilha tinha que chegar chutando, foi o que ele fez, só que chutou para fora, chutou por cima, e aí ele fica reclamando, reclama daqui, reclama dali. Isso aí tem que ser trabalhado pelo Crespo, né? Porque isso aí ele fica atrapalhando os demais jogadores fazendo uma coisa dessa, né? Mais 6,5 pro Luciano. E Crespão das Massas, nota 9 para o Crespo, entrou com o time certo, fez alterações certas, surtiram o efeito e muito bem. É um técnico assim, você vê que ele não fica estridente lá. Eu não tenho nada contra o técnico que fica estridente no campo, e aquele que também fica mais contido, que nem ele é muito contido, mas
Ele tem esse perfil dele, ele está fazendo as mudanças necessárias e é isso que interessa. Crespon das Massas aí, ressuscitando o futebol do São Paulo nesse 2025. E aí, pessoal, agora o que a gente tem? É terça-feira, partida de ida, né, lá na Colômbia contra o Atlético Nacional. E o São Paulo precisa de um bom resultado. Vamos torcer muito para que ele venha, se tudo correr bem, com uma vitória de lá. Mas tenha certeza que vai ter que jogar muito, porque o Atlético deles não é fácil. Jogar lá não é fácil. Vamos torcer muito para o São Paulo, né? Porque na outra terça-feira é um jogo de volta no Morumbi. Então, fazendo um bom jogo, fazendo um bom resultado, o São Paulo tem chances aí de passar. E a gente quer que o São Paulo passe e chegue nas quartas de finais bem aí da Copa Libertadores. Tá certo, pessoal? Vamos continuar acompanhando o São Paulo, torcendo muito e hoje muito feliz. O Crespo ressuscitou o São Paulo e nós estamos em 7º lugar. Pode cair um pouquinho dependendo de jogos. Na verdade, não vai cair. Nessa rodada não cai, né? Porque o Bragantino tem o mesmo número de jogos que o São Paulo. O Fluminense tem um jogo a menos. Não, são 2 jogos a menos aqui, pelo que está aqui, né? Mas ele não vai jogar agora essa rodada, né? Vai só na próxima rodada. Então o São Paulo aí vai ficar na 7ª rodada até final da 7ª posição, até o final de semana, que o São Paulo vai jogar contra o Sport lá em Recife e vamos torcer de novo por mais uma vitória do São Paulo, lógico. Tá certo? Vamos continuar acompanhando o Tricolor aí e ao longo da semana eu vou tentar fazer algum vídeo aí para comentar as notícias. E para reclamar também, se for vender mesmo o Lucas Ferreira, é um erro, mais um erro dessa diretoria. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.